A Lourdes. Aqui. Deixa eu tirar aqui. Tá em tela cheia, Eliane? Miriam? Sim. Tá. Tá bom, obrigada. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre consciência e conhecimento. Esse já é um tema bem conhecido de vocês, né? Porque ao longo das aulas a gente vai falando da necessidade do conhecimento e que esse conhecimento traz a consciência. Na verdade, a filosofia ela é isso, né? Uma reflexão, a reflexão da consciência, do nosso conhecimento e de nós mesmos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho disso, nós vamos fazer um passeio rápido aí pela filosofia e depois a gente vai falar como que a doutrina espírita pode contribuir com esse conhecimento e com essa reflexão. Só um minutinho, gente, eu tenho que tirar o controle daqui. Pronto. Então, nós vamos tentar entender, né, no que consiste o conhecimento. A gente pode distinguir conhecimento de opinião? O que significa consciência? E há uma relação entre consciência e conhecimento? E que tipo de subsídios o Espiritismo pode oferecer para a gente poder entender esse tema e poder fazer o uso dele ao longo dos nossos estudos e das nossas pesquisas, né? Bom, primeiro vamos entender o termo, né? Consciência. O que significa consciência? Consciência significa estar ciente. Então, quando a gente fala eu tenho consciência de algo, é porque eu estou ciente disso que está se apresentando a mim, eu estou testemunhando, estou entendendo isso que está se apresentando a mim. Consciência de um objeto, consciência de um texto. Então, quando eu pego um texto para ler e eu tenho entendimento, eu automaticamente vou ter consciência do que esse texto está trazendo. Ou então a dualidade ou multiplicidade de saberes, que é também um conjunto de saberes, um conjunto de informações que a gente recebe, né, na leitura, num filme, numa conversa, num diálogo, ou então eu posso ter consciência num único ato de conhecimento. Esse único ato de conhecimento, aí seria a consciência, o conhecimento intuitivo, através da intuição. Através da intuição, quando nós conhecemos num único ato. É como se às vezes a gente fala, né? Nossa, parece que eu já vi isso antes. A gente olha e já conhece, mas isso vai ser aprofundado lá no segundo ano, para quem ainda não fez, quando chegar no segundo ano, vocês terão uma aula que vai falar desse conhecimento também, o conhecimento intuitivo. E o que é conhecimento? Conhecimento é essa atividade que a gente faz um exercício quando a gente conhece, é que é tudo tão rápido que a gente não percebe, mas nós fazemos um exercício quando a gente conhece uma coisa, e esse conhecimento é essa atividade mental que a gente exerce para conhecer o mundo à nossa volta. Conhecimento é isso, é essa atividade de conhecer, de tocar, ou de pensar, ou de refletir sobre uma atividade, algo que está à nossa volta, essa atividade mental, esse esforço, que a gente, na verdade, a gente não percebe, é muito rápido. Esse procedimento, esse comportamento é para conhecer o mundo à nossa volta, e esse comportamento é o conhecimento. Por exemplo, quando eu entro num quarto, eu conheço esse quarto a partir do quê? A partir dos objetos que estão lá e que eu observo. Tem uma cama, tem um guarda-roupa, tem uma cômoda, tem quarto que tem televisão. Então, observando tudo isso, eu me aproprio, desculpa, desse conhecimento, desse ambiente, do conhecimento desse ambiente.
Então, conhecimento é isso, é essa observação. E consciência é estar ciente desse conhecimento. Bom, mas a gente sabe muito bem que lá atrás, né, na filosofia, esse termo consciência e conhecimento, ele já vem sendo discutido, vem sendo levantado lá pelos pré-socráticos. Então, esse par, consciência e conhecimento, ele vem desde lá do século VI a.C. Então, é um problema levantado pelos filósofos. Os filósofos vão questionar essa questão de conhecimento e depois eles vão juntar, acoplar isso com a consciência. Então, os filósofos lá atrás, eles vão perguntar, né? O que pode ser conhecido? É possível o conhecimento do absoluto? Como é possível o conhecimento se Sócrates disse que sabia que nada sabia? Essa questão aí do Sócrates é aquela frase, né? Só sei que nada sei. Para quem ainda está no primeiro ano, eu não vou dar spoiler, vai ter que assistir a aula para saber por que ele fala só sei que nada sei. Quem já fez o primeiro ano já sabe por que ele fala só sei que nada sei. Só que até então os filósofos vão refletir sobre isso, né? Se o Sócrates fala que nada sabia, então é possível o conhecimento? E por que o homem deseja conhecer? O que acontece que o homem tem essa necessidade de conhecer? Até onde pode chegar o conhecimento humano? Podemos analisar Deus em termos racionais? Sensação e conhecimento implicam sempre consciência? Será que todas as vezes que eu conheço, através da sensação e junto com o conhecimento teórico ou empírico, isso implica na consciência desse conhecimento que eu estou tendo? Todo conhecimento provém da experiência, aí a experiência é empírica, né? Todo conhecimento vem. Essas questões, todas elas serão levantadas pelos filósofos ao longo do estudo da filosofia. O conhecimento é inato, mas essa questão ela vai ser bem discutida quando nós chegarmos na Idade Moderna. Aí, na Idade Moderna, os filósofos vão, de fato, se debruçar nessa ideia do conhecimento, nessa ideia da consciência e de como se dá esse conhecimento. Mas antes da modernidade, Sócrates já falava, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecereis o mundo e os deuses. Então, ele já está propondo, ele está convidando a gente a tomar consciência de nós mesmos, a nos conhecermos, sabermos como nós somos, como nós agimos, por que agimos assim, e aí, quando nós tivermos consciência de nós mesmos, nós vamos começar a entender o universo e os deuses. E ele fala que esse conhecimento, ele começa a partir do conhecimento da sua ignorância. Então, primeiro você precisa saber que você é ignorante, tá? Ignorante no sentido de conhecimento, tá? Não é ignorante no sentido pejorativo. Ignorância, assim, no sentido de não saber. Eu não sei. Então, por isso que ele vai usar, né, também o só sei que nada sei. Porque é isso, a gente parte do princípio que nós não sabemos. E aí a gente parte para a aventura do conhecer. E Aristóteles vai dizer por que o homem conhece, né? Porque todos os homens, por natureza, desejam saber. Então, conhecimento é uma necessidade do homem, faz parte do homem. O homem já nasce com essa natureza de querer saber, conhecer as coisas. Não é à toa que os pré-socráticos olham para a natureza e começam a pensar como é que isso se dá, qual o princípio de tudo, por que começa assim, ou então começa assado. Enfim, essa necessidade de saber é da natureza humana. E aí, como eu falei para vocês, essa questão desse conhecimento, ela vai se dar principalmente na Idade Moderna. Na Idade Moderna vão surgir várias correntes do conhecimento, aqui eu só vou falar assim por cima, né? Várias correntes de conhecimento e duas que vão se destacar bastante é o racionalismo e o empirismo. São duas correntes, inclusive, que vão se opor.
porque uma vai dizer que o conhecimento se dá através da razão e a outra vai dizer que o conhecimento se dá através do sensível. E aí eles vão ficar nessa discussão, uma discussão muito produtiva, ninguém é inimigo de ninguém, ninguém vai brigar com ninguém, mas os filósofos vêm, colocam o seu ponto de vista filosoficamente, e isso vai ser discutido ao longo de todo esse período. Nós precisamos ter claro o seguinte: a filosofia não fecha nada, tá? A filosofia não é aquela coisa, o fulano disse que é assim, está fechado e não muda. A filosofia não fecha, pelo contrário, ela abre portas para a discussão. Então, Descartes vai fazer isso, Spinoza, Thomas Hobbes, David Hume, Berkeley, Leibniz, Kant, coloquei alguns, tá? Locke, coloquei bem assim, en passant, só para a gente ter uma ideia de como a filosofia vai, esse mundo vai se ampliar nesse período, nessa discussão. E, importante, ninguém tem uma decisão fechada, a coisa não se dá fechada, tanto é que lá na Idade Média, Agostinho vai falar do conhecimento, então isso é uma coisa que é discutido, se discute, se coloca o ponto de vista, a filosofia, e essa discussão vai acontecendo. O importante é que a gente precisa saber que o conhecimento ele se dá, ele é necessário, até porque ele faz parte da natureza humana, e esse conhecimento pode trazer boas consequências para a gente, no sentido de nos conhecermos, para podermos conhecer o universo e os deuses. Tá? Tudo bem até aqui? Bom, a consciência como ato vivencial. O que significa isso, a consciência como ato vivencial? Significa que a consciência ela é um ato que é vivo, ele está a todo momento em movimento. Isso é muito importante, né? O ser humano é um ser consciente em que o sujeito se opõe ao objeto. Para conhecer, eu preciso de um sujeito e de um objeto. Há, assim, uma posição dialética com relação ao objeto de conhecimento e assim se faz a sua história. Ou seja, para existir esse conhecimento da pessoa, do sujeito com o objeto, há uma dialética. O que é isso, né? Em virtude da relação dialética, ao mesmo tempo em que o sujeito afirma a consciência de algo, afirma também a consciência de si. Por quê? Porque para que eu conheça, tem que existir o sujeito e o objeto. Para eu conhecer o objeto, eu tenho que identificar quem é o sujeito. Quando eu identifico quem é o sujeito, eu estou tomando consciência de mim. Então, eu tenho o sujeito, afirma a consciência de algo, que afirma também a consciência de si. Então, afirma a consciência que existe um objeto para ser conhecido e o sujeito é aquele que tem consciência de si, que vai conhecer o objeto. Hegel vai dizer que a consciência é um ato de movimento. Na verdade, Hegel diz que a consciência está sempre em movimento, e por isso, por conta desse movimento, o conhecimento é infinito. Olha que interessante que ele fala. Ele fala, vai existir sempre uma tese e contra uma ideia e uma ideia contrária, que ele vai chamar de antítese. A tese é uma ideia, a antítese é a ideia contrária. Essas duas ideias vão dialogar, que é o que ele vai chamar de dialética, essas duas ideias vão dialogar, vai existir uma relação entre o sujeito e o objeto, e aí essas duas ideias vão chegar num consenso e vão formar uma síntese. Elas vão se harmonizar, vão chegar no consenso e vão ter vai existir uma ideia que vai harmonizar tanto a tese quanto a antitese, que é a antítese. E aí o Hegel vai dizer que esse movimento ele vai acontecer infinitamente. Por isso ele vai dizer que o conhecimento é infinito. Por quê? Porque essa síntese
ela vai virar de novo uma tese. E aí ela vai ter uma antítese que vai se harmonizar, tese e antítese, e vai gerar uma síntese. Então, por isso que a consciência é um ato vivencial, é um ato onde você tem uma dialética, uma conversa, onde você tem a tese e a antítese, a antítese, vai se harmonizar, virar uma síntese, aí a síntese vira de novo uma tese, e assim sucessivamente. Por isso que ele vai dizer que é um ato vivencial, que é um movimento, é um ato de movimento sempre. E o conhecimento é infinito por causa disso, porque a síntese vai sempre virar uma tese que vai se harmonizar com a antítese e vai formar uma síntese e que vai virar uma tese novamente e assim sucessivamente. Por isso a consciência como ato vivencial, porque é a consciência que está exercitando, dialogando esse conhecimento, tá? E aí ele vai dizer que esse conhecimento se faz a sua história, porque é esse conhecimento. Esse conhecimento é uma espiral, e ela vai ampliando. Imagina uma espiral que vai se abrindo, ou seja, faz a sua história, porque é um conhecimento que você vai ampliando, vai aumentando, vai adquirindo mais conhecimento, oposição a esse conhecimento, e vai chegar numa síntese, e assim sucessivamente. Lembrando sempre que quando nós falamos de conhecimento, quando nós falamos de sujeito, quando nós falamos de objeto, nós estamos falando de todas as relações possíveis de conhecimento. Então, eu falo a relação do sujeito com o objeto, esse objeto pode ser um filme, esse objeto pode ser um livro que você leu, esse objeto pode ser uma pessoa que você conheceu. Então, o que precisa ficar claro aqui, que não é eu estou conhecendo um objeto. Objeto é para poder diferenciar o sujeito, por isso que é a relação sujeito-objeto. Bom, consciência mítica. Então, o conhecimento, ele vem desde lá do começo, né, da filosofia, a necessidade de conhecer a natureza. Então, antes, como que se dava esse conhecimento? Como que se falava do surgimento da Terra, da natureza, enfim, era um discurso mítico, ou seja, eram histórias, né, que eram contadas dos deuses, que os deuses criavam a terra, criavam a natureza, criavam os animais, enfim. O ser humano, como indivíduo em face do mundo, começou o seu grau evolutivo pelo conhecimento do mito. O mito é utilizado até então, antes de surgir o pensamento racional, ele é utilizado para explicar o surgimento de tudo. A filosofia, desde o seu aparecimento, estabeleceu uma relação de amizade e de confronto com o mito. Então, ao mesmo tempo que a filosofia, lá no começo, vai fazer uma oposição à mitologia, do mesmo jeito, ela vai usar a mitologia em alguns momentos. Então, a filosofia ela não rompe com a mitologia. Ela não pega a mitologia, não, isso não serve. Não, a mitologia serve, sim, e em alguns momentos ela será usada. Tá? O mito, antes de tudo, é uma das formas do discurso humano. Ele é utilizado também como explicação no discurso humano. O logos filosófico não punha por terra o mito. Então, o estudo filosófico, a pesquisa filosófica, ela não vai derrubar o mito, como eu falei para vocês. Tanto é que o mito está aí até hoje. E quem fala bastante para a gente desse mito que está aí até hoje é o Campbell, Johann Campbell. Ele vai fazer pesquisas sobre o mito, ele era um mitólogo, né? Pesquisa sobre o mito, e ele vai trazer que as narrativas mitológicas, elas são extremamente importantes, e elas vão ter função mística ou metafísica, função cosmológica, função sociológica,
a função psicológica e a função pedagógica. Então, as narrativas míticas, elas não são ultrapassadas. Tanto é que a filosofia, ela vai explicar o surgimento do mundo a partir de uma consciência racional, de um discurso racional, porém, ela vai utilizar o mito em momentos necessários, principalmente em questões pedagógicas. Então, por exemplo, Platão, quando ele quer falar do conhecimento, o que ele vai usar? Ele vai usar o mito da caverna. Quando ele quer falar da reencarnação, quando ele quer falar da alma, ele vai usar o mito do cavalo alado, ele vai usar o mito de enfim, ele vai usar vários mitos com essa função pedagógica. E Jung também vai usar mito quando ele for falar, principalmente dos arquétipos. Ele vai usar os mitos para poder explicar a função do arquétipo, como o arquétipo se apresenta na nossa vida, como que a gente identifica e como lidar com essa imagem. Então, o mito, a consciência mítica, ela não é de toda afastada, ela é necessária, principalmente por conta dessas funções pedagógicas e psicológicas. Ele vai escrever O Poder do Mito, o Campbell, e ele vai falar da jornada do herói. E a jornada do herói, ela é fundamentada no mito, tá? Porque é a jornada do herói, esse mito do herói que sai para o mundo, sai do lar, né? Para o mundo, para ir viver, para aprender, para crescer. Ele vai chamar de jornada do herói. E aí, esse mito vai explicar muito essa necessidade que o ser humano tem de sair, conhecer coisas, viver, crescer, para poder se desenvolver. É muito interessante. Ele vai, inclusive, essa jornada do herói vai aparecer naquele filme Star Wars. Não me pergunte muito, não, porque eu não conheço muito esse filme, não. É que eu fiz uma pesquisa e aí lá fala que a jornada do herói está bem representada nesse filme, tá? Mas como eu não assisti, então eu não posso falar muito. A única coisa que eu sei é que está bem representada nesse filme a jornada do herói, que é um mito que o Campbell vai trazer também nesse livro. É um livro de pesquisa, um livro muito profundo, esse olhar do mito da consciência mítica. Mas a consciência racional também ela é importante, né? Aliás, o discurso filosófico ele vai ser fundamentado na consciência racional. Então, a consciência racional constitui uma tentativa de compreender e explicar a realidade por meio de princípios estabelecidos pela razão. Ao perceber e buscar relações de causa e efeito nos fenômenos da natureza, por exemplo, a consciência racional busca princípios que permitam adequar o pensamento a essa realidade. Então, a consciência racional, ela vai te colocar frente a essa realidade tal qual ela é. O conhecimento de tipo racional se baseia, portanto, em princípios lógicos e se desenvolve de maneira metódica e conceitual. Isso é, formula leis e princípios que têm um valor universal. A abstração dos conhecimentos está calcada no princípio da liberdade, em que a luz do bem torna a nossa consciência coerente. Então, quando a gente faz esse conhecimento e faz uso desse conhecimento utilizando a nossa liberdade de conhecer mesmo, de refletir e de fazer uso da nossa consciência no sentido, à luz do bem. Por quê? Porque a nossa consciência, Deus está na nossa consciência. Então, a luz do bem está na nossa consciência. Aí ela vai tornar a nossa consciência coerente.
O bem da liberdade ao indivíduo de fazer suas escolhas. É verdade, nós temos o livre-arbítrio e podemos fazer uso desse livre-arbítrio e fazermos as nossas escolhas. Só tem um detalhe: ao fazer as escolhas, torna-se também responsável pelos seus próprios atos. Isso significa o quê? Quando nós conhecemos, nós fazemos uso dessa liberdade e tomamos consciência desse conhecimento e podemos tomar uma consciência coerente, no sentido de fazer o bem. Porém, se nós não fizermos essa escolha, nós precisamos nos lembrar que todas as escolhas que nós fazemos, nós somos responsáveis. Por isso que o Sartre vai falar: o inferno são os outros. Você não pode falar que o inferno são os outros. Por quê? Porque quando a gente fala o inferno são os outros, eu estou jogando no ombro do outro a responsabilidade dessa escolha que eu fiz. Por isso que eu falo, não deu certo, porque, olha, fulano falou para mim, ciclano falou para eu fazer isso, não sei o quê, então o inferno são os outros. Está errado, porque ao fazer as escolhas, torna-se também responsável pelos seus próprios atos. E lembrar também que quando nós adquirimos conhecimento, consciência, nós seremos cobrados. Lá em Lucas, ele vai dizer: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, nós precisamos, de uma maneira bem geral, harmonizar essa consciência racional de tal forma que a gente tome consciência que nós temos liberdade e podemos fazer uso dessa liberdade, sempre respeitando, e temos o livre-arbítrio para podermos fazer uso dessa liberdade, mas sempre lembrando que nós podemos fazer o bem, porque o bem dá liberdade ao indivíduo de fazer suas escolhas. E sempre lembrando que nós vamos responder por essas escolhas, tá? Então, lembrando sempre que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Eu não estou querendo assustar ninguém, não, tá? A ideia aqui não é assustar ninguém. Ai, puxa vida, agora, nossa, tudo que eu escolhi. Não, né? Tanto é que ele está dizendo: a abstração dos conhecimentos está calcada no princípio da liberdade, em que a luz do bem torna a nossa consciência coerente. Então, quando nós somos coerentes, não tem porquê, não tem problema a gente lembrar que nós seremos cobrados, nós estamos sendo coerentes no nosso comportamento, nas nossas decisões, e estamos coerentes também com a nossa consciência. Relação sujeito e objeto. Então, como se dá essa relação sujeito-objeto, né? É uma relação de conhecimento. É o sujeito, como eu falei para vocês, e tem um objeto que vai ser conhecido. Então, o conhecimento é a relação que existe entre o observador e a coisa observada. Então, o conhecimento é isso, a relação entre o observador e a coisa observada. A realidade é o que é. Ela não é falsa nem verdadeira. Verdadeiros ou falsos são os nossos juízos acerca da mesma coisa. Então, eu posso conhecer algo e fazer um juízo, tomar consciência e fazer um juízo. O outro pode conhecer algo, esse mesmo algo, e fazer um outro juízo. Então, verdadeiro ou falso é o nosso juízo acerca da mesma coisa. Se a imagem que fazemos de um objeto coincide com o que ele é, estamos de posse da verdade. Se, ao contrário, houve um viés, estamos em erro. Assim sendo, é muito mais importante a imagem que fazemos do objeto do que ele próprio. Em todo ato de conhecimento, por mais simples e elementar, é presente, ao menos implicitamente, a reflexão, consciência do eu, que opõe um sujeito a um objeto. O que está sendo dito aqui é assim: o conhecimento é essa relação observador e coisa observada, tá? Verdadeiro ou falso vai ser o juízo que eu vou ter
dessa mesma coisa, mas o mais importante é eu lembrar e entender que quando eu faço esse conhecimento, eu já estou fazendo a reflexão, a consciência de mim, porque quando eu vou conhecer, eu me aparto do objeto. Quando eu me aparto do objeto, eu já estou tomando consciência de mim, entendeu? Que se opõe ao objeto. Por isso que o Paulo Freire vai falar, conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. E é como sujeito, e somente enquanto sujeito, que o homem pode realmente conhecer. Por exemplo, quando ele fala é como sujeito, e somente como sujeito, estou num grupo, e aí existe um objeto de conhecimento. Algumas pessoas vão, conhecem, outras pessoas não conhecem, não vão e não conhecem. Por quê? Porque eu preciso primeiro, por que eu vou conhecer ou não conhecer? Eu preciso primeiro me estabelecer enquanto sujeito nesse grupo. Enquanto eu não me coloco como sujeito, eu não vou conhecer o objeto. Por isso que ele fala, somente como sujeito, enquanto sujeito. Quando eu tenho consciência de mim, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto, eu sei o que é bom para mim, eu sei o que não é bom para mim. Aí eu estou tendo a consciência enquanto sujeito. Aí sim, eu só vou poder conhecer quando eu tiver essa consciência do eu. E o Jung vai falar o seguinte, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, enquanto você não toma consciência de sujeito na relação sujeito-objeto, as coisas vão acontecer e você fala, ai, nossa senhora, foi o destino, né? Ai, o destino é tão ruim para mim, ai, o destino é tão bom para mim, porque você não tomou consciência de você mesmo, essa reflexão, consciência do eu. Enquanto você não toma essa consciência, as coisas vão acontecendo e você vai dizendo que é destino. Por quê? Porque quando você se torna sujeito nessa relação, você decide. É essa a questão. Quando você se entende sujeito na relação sujeito-objeto de conhecimento, aí você toma a decisão. Então, aí vai confirmar o que o Paulo Freire está dizendo, somente como sujeito, enquanto sujeito, que o homem pode realmente conhecer. Aí, quando eu sou sujeito, me conheço e entendo esse conhecimento e paro de falar que é destino o que acontece comigo, à minha volta, porque aí eu tenho consciência e vou dirigir os acontecimentos. Quando eu falo que vou dirigir os acontecimentos, vou fazer escolhas adequadas em relação ao meu bem-estar. É isso, tá? Enquanto eu não faço essa escolha, enquanto eu não me conheço enquanto sujeito, enquanto eu não tenho essa consciência, as coisas vão acontecendo. E a gente chama de destino. Tá bom? Bom, vamos continuar aqui. Funções do conhecimento. Aí o Xavier Zubiri, ele é um filósofo espanhol aí, morreu em 1973, morreu, não tem muito tempo, ele vai falar quais são as funções do conhecimento, né? Ele vai destacar aí 3 funções do conhecimento. Um é distinguir o que é daquilo que não é. Distinguir a essência da aparência, o real do ilusório. É definir algo. Quando ele fala distinguir a essência da aparência, a gente pode voltar lá para o primeiro slide. Lembra que a gente falou que se opinião é conhecimento? Quando ele fala distinguir a essência da aparência, aparência é opinião, tá? O ilusório é opinião. Ele está sugerindo aqui que nós precisamos conhecer a essência, o real das coisas, das pessoas, assim, enfim, do objeto de conhecimento.
2, determinar e especificar o que são as coisas, né? A função do conhecimento, captando suas diferenças em relação às outras. É fazer uma análise, é observar, é ponderar. É isso que ele está falando, para você captar as diferenças e poder tomar as decisões mais adequadas em relação às coisas que você tem a decidir. E, por último, entender por que as pessoas são como são. Isso é muito importante. Até porque, para você entender por que as pessoas são como são, você tem que ver as pessoas, né? Já começa por aí, você tem que ver as pessoas. Porque enquanto você não observa o outro, você não vai saber nem como que o outro é, por que eles são, por que a pessoa é o que ela é. Então, entender por que as pessoas são como são é importante, porque isso vai ajudar a nos entender também, né? Não é entender como são e pronto, simplesmente saber como que o outro é. Não, isso vai ajudar a nos entender. Lembrando lá que Jesus fala, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Quando ele fala isso, eu gosto de falar assim, que ele joga uma batata quente no colo da gente, né? Porque quando é que eu vou amar o próximo? Só quando eu me amar, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Eu primeiro preciso me amar, depois eu vou amar o próximo. Como é que eu vou me amar? Eu preciso me conhecer. Então, olha como a coisa é muito mais profunda do que uma frase que a gente pega, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eis as leis e os profetas. Então, quando ele fala isso, ele está falando, gente, Jesus era extremamente profundo, todos nós sabemos disso. Então, ele, não tá falando, ele fala essa frase, mas você tem que parar e analisar, porque eu só vou amar o próximo quando eu me amar, só vou me amar quando eu me conhecer. Então, ele está pedindo para a gente fazer esse esforço no sentido de nos conhecermos. E, para isso, precisamos da reflexão filosófica, que nos ajuda bastante. E conhecimento é liberdade, né? Isso daí eu acho que todo mundo tem esse entendimento de que conhecimento é liberdade. O conhecimento fomenta o progresso intelectual e moral do homem, o desenvolvimento das artes e das ciências também proporciona uma melhor qualidade de vida para a sociedade, liberta o homem da ignorância e das superstições, a ignorância, as superstições, as opiniões, liberta o homem disso. Tanto é que Sócrates vai dizer que enquanto o homem não exercita as suas virtudes, ele vive na ignorância. Enquanto o homem não conhece, ele vive na ignorância. Desenvolve o senso crítico e o raciocínio, evita a dominação. Isso é muito importante, porque aí você reflete, você tem a liberdade para refletir, você tem a liberdade para discutir, a manipulação e confere autonomia ao ser. Então, conhecimento é liberdade. Lá na questão 837, os espíritos vão dizer: a liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Então, o conhecimento nos leva ao exercício da consciência, nos leva à reflexão e é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Tamanha é a necessidade, então, aí, está demonstrado, né, de conhecimento e de consciência de nós, enquanto sujeitos, nesse processo de conhecimento. Sócrates, inclusive, vai dizer o seguinte: o conhecimento leva o homem à vivência de valores como justiça, coragem, amizade, piedade, amor, beleza, a temperança, a prudência e vários outros valores que constituem os ideais do sábio e do verdadeiro cristão. Para Sócrates, né, o ideal de busca do homem deveria ser o bem, e via na ética e na moral as bases para alcançar
esses ideais. Então, para Sócrates, o conhecimento leva o homem a exercitar as virtudes que estão dentro dele. Ele só precisa conhecer e começar a exercitar essas virtudes. Aí sim, ele vai se tornar um homem sábio. E esse conhecimento, ele tem que levar o homem à busca do bem, à prática do bem, do amor, no sentido mais amplo em relação à doutrina, da caridade. E Sócrates vai dizer que o caminho que leva para esse bem é a ética e a moral. São as bases que vão alicerçar esse conhecimento e vivência das virtudes. Tudo bem até aqui? Ninguém quer falar nada? Está todo mundo quietinho? Tudo bem, Oi, Davi. tudo bem, tudo bem. Tudo bem? Então tá bom. Você vai deixar para falar no final, né, Davi? Estou brincando. Bom, e agora nós vamos entender o espiritismo, né? Como é que o espiritismo, né, vai ajudar a gente nessa trajetória? Consciência, conhecimento e espiritismo. A trajetória do princípio inteligente. Então, o nosso conhecimento, segundo a doutrina espírita, ele já vem desde lá quando somos princípio inteligente. Nós vamos estagiando nos reinos, né? No mineral a gente adquire atração, no vegetal sensação, no animal o instinto e no hominal o livre-arbítrio, o pensamento contínuo e a razão. Então, como dizia Leon Denis, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Então, o nosso conhecimento, ele vem desde antes de nós entrarmos no reino hominal. É a necessidade de nós adquirirmos algumas habilidades, como a atração, a sensação, o instinto, e depois a gente vai fazer uso do livre-arbítrio, pensamento contínuo e da razão. Então, o nosso passado histórico, ele já traz alguns hábitos e algumas atitudes em relação ao conhecimento. Isso também é conhecimento. Desenvolver a sensação, o instinto, isso também é conhecimento, tá? Por que que nós vamos desenvolvendo isso? Então, afirma-se que quanto mais desligado da matéria for o espírito, quanto mais perfeito será o seu conhecimento. Então, nós estamos caminhando no sentido de nos desligarmos, nos distanciarmos mais da matéria. Por quê? Quanto mais nós nos despojamos da matéria, quanto mais nós nos tornamos mais sutis, corpos sutis, mais fácil será o nosso conhecimento e maior vai ser a nossa chance de entendimento das coisas que nós ainda não entendemos, porque nós ainda não temos condições de entender, porque ainda não conseguimos nos despojar da matéria. Então, a lei do progresso exige que o princípio inteligente vá se despojando dos liames da matéria. É esse o caminho. Toda essa trajetória é para isso, para a gente ir se despojando da matéria, se tornando mais sutil. Para que tenhamos um olhar crítico, devemos libertar-nos da obscuridade da matéria, porque a matéria torna a nossa visão mais obscura. Por isso, essa necessidade de nos libertarmos da matéria, consubstanciada no egoísmo, no orgulho e no interesse próprio. Então, a nossa trajetória é essa. Passamos pelos reinos e começamos a aprender atração, sensação, instinto, uso do livre-arbítrio, da razão, mas essa trajetória, ela indica, ela aponta para nos tornarmos cada vez mais sutis em relação à matéria,
para que possamos ter um conhecimento maior, ampliar esse nosso conhecimento e ter entendimento de coisas que nós ainda não temos, porque a matéria ainda nos impede desse conhecimento, segundo o Espiritismo, tá? Remorso e satisfação. Como a matéria ainda impede o nosso conhecimento, nós ainda estamos presos a muitas coisas para que possamos desenvolver o nosso senso moral. Então, lá na Revista Espírita, de 1867, Kardec traz um relato. Na verdade, é um relato, eu peguei um trecho bem pequeno do relato, porque eu queria falar exatamente disso, né? Os espíritos superiores instruem-nos acerca do remorso e da satisfação interior. Diz-nos que o homem tem a consciência que o adverte quando fez o bem ou fez o mal. A nossa consciência, ela nos alerta quando a gente faz o bem e quando a gente faz o mal, ela também nos alerta nesse sentido. Então, a consciência, principalmente quando ela está bem desenvolvida, bem exercitada no sentido de ampliação de conhecimento, rapidamente a gente consegue perceber quando a gente faz o bem ou faz o mal. A consciência produz dois efeitos diferentes. Olha que interessante. A satisfação de haver agido bem, a paz que deixa o sentimento do dever cumprido, e o remorso, que penetra e tortura quando se praticou uma ação reprovada por Deus, pelos homens ou pela honra. Então, a consciência, ela vai nos dizer quando nós praticamos um ato negativo, nós sentimos o remorso, e aí nós sentimos a culpa, o remorso, a insatisfação. E quando nós praticamos o bem, a gente sente a paz, o sentimento do dever cumprido. Isso é impagável, todo mundo sabe disso, né? Então, propriamente falando, o senso moral. Quando nós sentimos o remorso, por que esse remorso é despertado em nós? Por conta do senso moral, que é a nossa consciência. O remorso é um desenvolvimento do senso moral. Ele não existe onde o senso moral ainda se acha em estado latente. À medida que o homem progride, à medida que o homem amplia esse conhecimento, à medida que o homem começa a fazer o uso dessa consciência, o senso moral torna-se mais apurado. Aí a gente vai tendo uma noção maior dessa prática no bem, dessa prática do mal. E a gente vai sabendo distinguir e vai se distanciando da prática do mal. Daí o remorso, que é o primeiro passo para o retorno ao bem. Então, quando nós sentimos remorso, nós estamos no caminho certo. Isso é muito interessante, porque o senso moral está mostrando para a gente, por conta da nossa consciência, que nós estamos no caminho correto. Bom, instruções dos espíritos. É muito interessante que os espíritos vão instruir a gente, porque, na verdade, qual é a nossa busca? É a felicidade. Então, quando a gente fala em conhecimento, quando a gente fala em consciência, a nossa busca é isso, é a busca da felicidade, a busca da prática no bem, a busca do amor. Então, essa instrução dos espíritos, ela é bem interessante, né? Bem importante. Lá na Revista Espírita, de 1862, eles vão dizer: Deus criou todos os espíritos iguais, simples e ignorantes. Ignorante no sentido de conhecimento moral, tá? Mas com o livre-arbítrio de regular suas ações segundo um instinto que se chama consciência e que lhes dá o poder de distinguir o bem e o mal. Cada espírito está destinado à mais alta perfeição junto a Deus e do Cristo. Para lhe chegar, deve adquirir todos os conhecimentos pelo estudo de todas as ciências. Nossa, Ângela, é muita ciência. É verdade, tem razão.
se iniciar em todas as verdades, se depurar pela prática de todas as virtudes. Ora, como essas qualidades superiores não podem ser obtidas em uma única vida, todos devem percorrer várias existências para adquirir os diferentes graus de saber. Então, é muita ciência? É verdade. É muita verdade que nós precisamos conhecer, porque a gente tem contato com uma parte delas, né? É muita verdade, estão falando todas as verdades. A prática de todas as virtudes, muita coisa, mas o Pai foi tão maravilhoso que ele deu para a gente a eternidade, né? Podemos fazer esse caminho e fazer esse conhecimento das verdades, das ciências, exercitar as virtudes. E, a partir do conhecimento e da consciência dessa necessidade, porque é como eles estão falando, né? Nós temos um instinto que se chama consciência e que dá o poder de distinguir o bem do mal. Lá na questão 922, Kardec pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? Aí os espíritos falam: com relação à vida material, é a posse do necessário, tá? E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, precisamos exercitar esse instinto que se chama consciência. E aí o André Luiz, lá no livro Agenda Cristã, Psicografia do Chico, vai dizer: mas o conhecimento real não é construção de alguns dias, é obra do tempo. Como eu falei para vocês, nós temos todo o tempo do mundo para construir esses conhecimentos e exercitar essa consciência que nós vamos ampliando e adquirindo. Então, para concluir, quanto mais conhecimento, mais consciência, mais responsabilidade e mais liberdade. O conhecimento livra-nos da cegueira do coração e lança-nos à imensidão do desconhecido, mas com a certeza de desvendá-lo pouco a pouco. E aí, o filósofo Walter Benedicts, ele vai dizer: ser feliz significa tomar consciência de si mesmo sem susto. Interessante, né? Achei muito interessante, sem susto. Não fica assustado, não. Vai devagar, vai com calma, vai refletindo, dá 3 passos para frente, 1 para trás. Isso daí é muito normal, né? Faz igual a vaca, vai ruminando, vai para o estômago, volta para a boca, entendeu? Vai devagarzinho, né? Conhecimento, o caminho em busca da verdade. E para que tudo isso? Por que a gente precisa conhecer a verdade? Por que a gente já tem esse conhecimento? Porque o mestre falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele que falou para a gente fazer tudo isso. Não sou eu, não, tá? Está lá em João 8,32, tá bom? Essa é a bibliografia consultada. E agora eu vou voltar aqui com vocês para a gente continuar falando, porque eu trouxe essa reflexão, porque eu pensei realmente no momento que todos nós nos estamos, né? No momento de conhecimento de pessoas, de conhecimento de conteúdo, de conhecimento da filosofia espírita. Então, Antônio, pensando nesse conhecimento, nesse momento que nós nos encontramos, e no momento que o país vive também, que o mundo vive, né? O mundo também está precisando muito desse conhecimento, dessa reflexão, dessa consciência. Então, por tudo isso, eu escolhi esse tema,